criança, como você está? Como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um adulto responsável e da sua professora. A sua escola também está acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você separe o seu material para estudar, ou seja, o seu livro EMAI Ler e Escrever, o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que você fez a lição, e também colocando o título e o número da atividade, além dos seus lápis, apontadores e borrachas. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa, lendo textos de diferentes gêneros, escrevendo sobre as suas experiências e sentimentos, e expressando-se por meio da arte com desenhos, músicas e danças. Descubra também o seu lado cientista e detetive da matemática, fazendo pesquisas e descobrindo o mundo ao seu redor, dentro de casa. E não se esqueça, as orientações e as videoaulas são apresentadas em diferentes momentos para que fique mais fácil estudar em casa. Nós pensamos nas propostas dessa semana para que você tenha tempo de realizar todas as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar as suas dúvidas. Nestes casos, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Rotina estabelecida, materiais em mãos e pronto para mais uma semana de descoberta? Então vamos lá! Atividade 8.1. Nessa atividade da página 44, vamos trabalhar com as unidades de medidas de tempo. Qual a importância do calendário? E do relógio. O calendário e o relógio são bons aliados para a organização do tempo no nosso dia a dia. Hoje, nós controlamos os nossos horários com diversos tipos de relógio. Os analógicos, esses assim de ponteiro, e também os digitais, como no celular e nos computadores. E também em outros aparelhos, como até na geladeira e no micro-ondas também. Que tal testar os seus conhecimentos sobre essas medidas de tempo? Se quiser, você pode utilizar o calendário como consulta. Abra o seu livro e responda as questões da página 44. Se for possível, pause o vídeo para só retornar depois de responder todas as questões. Tudo bem? Vamos conferir? Quantos são os meses do ano? 10 ou 12? 12 meses, é claro. Quais são esses meses? Vamos relembrar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos meses faltam para o final do ano? Bom, se estamos em julho, que é o 7º mês do ano, então faltam 5 meses. Vamos conferir? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Quais meses têm 30 dias? Provavelmente você utilizou o calendário e descobriu que os meses de abril, junho, setembro e novembro possuem 30 dias. Quantos dias tem fevereiro? 28 ou 29? Ah, depende do ano, não é mesmo? O ano em que estamos é bissexto? Mas o que significa um ano bissexto? Fevereiro de 2020 teve 29 dias, então esse é um ano bissexto, ou seja, o ano bissexto é aquele que tem 29 dias. O que significa bimestre? É o período de 2 meses. Quantos dias já se passaram desde o início desse mês?
Responder essa é fácil. É só ver o dia que estamos e tirar 1, porque esse dia de hoje ainda não passou. O que significa semestre? É o período de 6 meses. Quais são os meses do segundo semestre? Tem gente que acaba se confundindo e diz que começa em agosto, só porque é quando começamos o segundo semestre na escola, mas não é não. O segundo semestre começa em julho e vai até dezembro. Então, no segundo semestre nós temos os meses julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vou te dar uma dica super interessante sobre como lembrarmos quantos dias há em cada mês. Eu já dei essa dica para os meus alunos do segundo ano em uma outra videoaula, por isso que a minha roupa e meu cabelo estão um pouquinho diferentes, tudo bem? Vamos conferir? Você sabia que tem uma outra maneira de descobrir quantos dias tem em um mês sem usar o calendário? Você pode descobrir os dias dos meses de um jeito muito fácil e utilizando somente as mãos. É isso mesmo! Vamos conferir como isso funciona? Ao fechar a nossa mão, perceba que aparecem os ossinhos dos dedos e os espaços entre um dedo e outro. Basta você ir apontando para o osso e para o espaço, dizendo os nomes dos meses. Se o mês cair na parte alta, quer dizer que ele tem 31 dias. Se ficar na parte baixa, ele possui 30. Fevereiro, como você já sabe, possui 28 ou 29 dias. Vamos testar? Janeiro, alto, 31 dias. Fevereiro, baixo, mas nós sabemos que possui 28 ou 29 dias. Março, alto, 31 dias. Abril, baixo, 30 dias. Maio, alto, 31 dias. Junho é aqui mais baixo, então 30 dias. Julho fica alto, são 31 dias. Perceba que agora acabaram os espaços da minha mão. Então eu volto para o primeiro dedo e posso continuar. Agosto fica alto, tem 31 dias. Setembro, baixo, 30 dias. Outubro, alto, 31 dias. Novembro, baixo, 30 dias. E por fim, dezembro fica aqui no alto e tem 31 dias. Gostou dessa dica? Muito interessante, não é mesmo? Agora você sempre saberá responder quantos dias há em cada mês. Atividade 8.2. Nessa atividade, continuaremos a observação do calendário deste ano. Lembrando que o calendário é um instrumento de medida de tempo e que nos ajuda na organização da nossa rotina diária ou semanal. Para essa atividade, você irá precisar de um calendário anual. Você pode utilizar um físico como este que eu tenho aqui, ou um calendário digital no celular, por exemplo. Vamos fazer um quiz? Utilize o seu calendário para responder. Vamos para a nossa primeira pergunta. Um semestre é composto por quantos meses? Alternativa A, 6 meses. B, 4 meses. Ou C, 2 meses? Tempo para a resposta. A resposta é A, 6 meses. Vamos para a próxima pergunta. Em um ano, tem quantos bimestres? Alternativa A, 6 bimestres. Alternativa B, 4 bimestres. Alternativa C, 2 bimestres. Tempo para a resposta. A resposta é 6 bimestres. Lembre-se que bimestres são 2 meses. Lá na escola, a gente costuma dizer que existem 4 bimestres, mas essa é uma outra organização de tempo. Quantos meses há em um trimestre? Alternativa A, 9 meses. Alternativa B, 6 meses. Alternativa C, 3 meses.
Tempo para a resposta. Um trimestre tem 3 meses. Alternativa C. Vamos para a próxima pergunta. Quantos trimestres há em um ano? Alternativa A, 6 trimestres. Alternativa B, 4 trimestres. Alternativa C, 2 trimestres. Tempo para a resposta. Lembre-se que trimestre são 3 meses e em um ano há 12 meses. Então, há 4 trimestres. Alternativa B. Vamos para a nossa última pergunta. Quantos semestres há em um ano? Alternativa A, 6 semestres. Alternativa B, 4 semestres. Ou alternativa C, 2 semestres. Tempo para a resposta. Ah, essa você já sabe, não é mesmo? Em um ano, há 2 semestres. Alternativa C. E aí, gostou do quiz? Bem divertido, não é mesmo? Nós aprendemos várias coisas sobre os meses e o ano brincando. Agora, vamos conferir o que faremos nessa atividade. Em seu livro, na página 45, a atividade 8.2 traz 5 situações-problema sobre o tempo e o calendário. Para que você possa resolvê-las, lembre-se das dicas que já conversamos em outras videoaulas. Leia o problema para compreender a situação apresentada. Utilize os procedimentos que você achar melhor, como por exemplo desenhos, pauzinhos ou objetos de contagem, não necessariamente a conta, mas se você já se sente confortável para utilizá-la, será ótimo também. Depois, registre em seu livro como você pensou para resolver o problema. Pinte cada informação que você achar importante para resolver o problema. E por fim, volte à pergunta do problema e verifique se você conseguiu solucioná-la. Além disso, devemos lembrar que é possível resolver problemas de diferentes maneiras e que é preciso escolher aquelas que nos dão uma maior segurança, ou seja, a forma que seja mais prática de encontrar o resultado para a gente. Utilize as dicas, os seus novos conhecimentos e até mesmo o calendário para te auxiliar. Agora, faça situações-problema e registre em seu livro as suas respostas e as suas estratégias. Atividade 8.3. Como nós vimos no quiz da atividade anterior, os meses podem ser organizados de 2 em 2, de 3 em 3 e de 6 em 6. E essas organizações têm nomes especiais. Bimestre quando for de 2 em 2 meses. Trimestre quando for de 3 em 3 meses. E semestre quando for de 6 em 6 meses. Abra o livro na página 46, na atividade 8.3. Com o apoio do calendário deste ano, vamos ler os nomes dos meses de cada bimestre. Com a ajuda do calendário, preencha o número de dias de cada mês do bimestre e o número de dias em que há aulas. Lembre-se que as aulas acontecem de segunda a sexta, então não considere o sábado e o domingo, e também os feriados. Calcule o total em cada coluna. Na primeira coluna, você deve preencher o número de dias do mês, e na segunda coluna, o número de dias em que há aulas em cada um dos meses. Vamos ler como ficou o preenchimento da primeira linha. Quantos dias tem o mês de janeiro e quantos dias de aula tem o mês de janeiro? Janeiro tem 31 dias, mas não há aulas no mês de janeiro, pois estamos de férias. Para a atividade 2, você deverá observar a tabela que acabou de preencher. Você deverá ler a pergunta, observar a tabela e registrar as suas respostas no seu livro. Perceba que é solicitado que você preencha com os dias que foram previstos para termos aula. Sendo assim, preencha normalmente, contando no calendário os dias que você estaria na escola. Atividade 8.4. Nessa atividade, iremos observar as regularidades de alguns fatos da adição. Vamos completar as lacunas existentes nessa tábua de adição,
que é como outros quadros numéricos que já trabalhamos. Que estratégia você pode utilizar para completar esse quadro numérico? Será que podemos resolver com desenhos, contando utilizando objetos ou até mesmo cálculo mental? Sim, podemos utilizar perfeitamente o cálculo mental para resolver esse quadro. E você sabe o porquê? Podemos observar algumas regularidades, não é mesmo? Na primeira linha, os números aumentam de 1 em 1 e na segunda linha de 2 em 2. Complete esse quadro mesmo que mentalmente. Perceba que os números são os resultados da adição do número que aparece na linha com o número que está na coluna. Agora, no nosso livro, iremos ver uma outra tabela de adição bem parecida com essa. Vamos conferir? Abra o seu livro na página 47, onde você irá realizar a atividade 8.4, questão 1. Observe a tabela de adições e preencha utilizando as suas estratégias de cálculo mental. Pense sobre algumas regularidades que é possível observar na tabela de adição e depois registre em seu livro a sua resposta. Há algumas regularidades que são interessantes de ser observadas. Nas linhas, os números crescem de 1 em 1. Na coluna do 3, por exemplo, todos os números terminam em 3 e vão aumentando de 10 em 10. Em todas as linhas, os números formados começam com o algarismo da dezena do número que inicia a linha. Agora, você irá realizar novamente a observação da tabela de adição e fazer as suas reflexões. Anote as suas conclusões no espaço aqui no seu livro. Atividade 8.5. Nessa atividade, nós continuaremos a nossa conversa sobre regularidades e padrão. O que significa um padrão em uma sequência de números ou de figuras? Regularidade é tudo aquilo que se apresenta em uma ordem periódica, ou seja, que tem uma sucessão regular. Trata-se de uma característica que pode ser observada nos acontecimentos, em uma sucessão numérica ou em qualquer sucessão temporária de certa ordem. Observe os números a seguir: 15, 25, 35, 45, 55 e 65. E também 280, 270, 260, 250, 240, 230. Nessa sequência de números, o que você pode observar? Que tipo de regularidades podemos observar? Vou te dar um tempo para pensar e responder. Podemos observar que os números que são na primeira sequência estão aumentando de 10 em 10 e na segunda sequência estão diminuindo de 10 em 10. Agora que relembramos o que é uma regularidade, iremos iniciar a atividade 8.5. Abra o seu livro na página 48 para resolvermos essa atividade. Você deverá ler o enunciado da atividade proposta na questão 1, que apresenta uma sequência formada por 6 números, em que são fornecidos 4 desses números da ordem das dezenas, em que cada elemento é igual ao anterior, adicionado a 3, e os 2 últimos são desconhecidos. Na questão 2, são apresentados 4 números em cada sequência, e você deverá determinar os valores a serem colocados nos cartões em branco. As sequências são construídas a partir da adição ou subtração de um valor constante. Na sequência C, observe que os números terminam em 9 e em 4, e o primeiro algarismo nos 2 primeiros é 8, e nos 2 seguintes é 7. Portanto, está diminuindo, é decrescente. E na sequência E, você poderá observar o padrão numérico existente nos números a partir da unidade. Muito bem, finalizamos mais uma semana de estudos. Não se esqueça de fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno, colocando a data em que cada uma foi realizada. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores,
Corre lá e confira tudo! Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag Sou aluno de Mogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com seu RA e a data de nascimento.